Oi galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a religião mais manipuladora de todos os tempos, a religião evangélica. Exatamente, a religião que prende pessoas através da chantagem emocional. São os verdadeiros filhos da mãe. O negócio vai ser sério, o bicho vai pegar. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, por que eu decidi fazer um vídeo falando sobre essa religião e a forma manipuladora como ela prende as pessoas? Porque eu tive síndrome do pânico, depressão, eu quase morri por causa dessa manipulação. As pessoas na religião evangélica, elas se aproveitam da boa fé das pessoas. Porque as pessoas estão indo para a religião para buscar uma certa espiritualidade. E elas estão indo para buscar a Deus, para buscar Jesus, para ter mais conhecimento sobre a Bíblia, mas isso não acontece lá dentro. E aí você tem que entender por que eles fazem toda essa manipulação. Eles fazem essa manipulação porque tudo que eles querem é dinheiro. Então se você ficar preso em um lugar, você vai gastar dinheiro naquele lugar, que seriam os dízimos e as ofertas que as pessoas dão. Fora os eventos, fora a cantina, fora toda a palhaçada que eles fazem. As igrejas evangélicas nada mais são do que empresas lucrativas, que exploram pessoas através da fé que elas têm em Deus. Então, como é que eles fazem para ir manipulando a pessoa? Eles pegam uma pessoa que é mais simples, que não tem muito conhecimento da Bíblia e que quer servir a Deus, quer adorar a Deus, quer estar lá prestando seu culto a Deus e tal. Então eles falam o seguinte: se você sair da igreja, você está desviado. Então, quando você se desvia, o demônio entra dentro de você. E aí ele faz a festa e destrói a tua vida. Todo mundo que diz que sai da igreja não é feliz. Você sofre lá. É melhor sofrer aqui do que lá no mundo. E aí a pessoa fica com medo, assustada e não sai. Então ela fica sofrendo opressão dentro do lugar, mas ela não sai porque eles dizem que não pode. Explicando esta parte, ninguém se desvia da igreja, porque a igreja somos nós e não aquele templo. A pessoa se desvia do caminho. O caminho é Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Só que como é que se desvia do caminho? Como se desviar de Jesus? É simples, quando a pessoa para de ler a Bíblia e de orar, quando ela para de ter comunhão com Deus. Aí ela se desvia do caminho. Porém, da igreja não. A pessoa não precisa frequentar um templo para ser espiritual, porque se fosse assim, os fariseus não teriam matado Jesus e eles frequentavam o templo, não é mesmo? Aí outra chantagem que eles falam, não é? É que tipo, você tem que sofrer dentro, é melhor do que sofrer lá fora, e que Deus não gosta quando as pessoas saem da igreja. Deus é um ser que liberta, ele não é um ser que aprisiona. Então Deus não obriga ninguém a ficar em um lugar. Você fica se você quiser. Você não está afim, você sai da igreja. Você não é obrigado a ficar sofrendo, aguentando aqueles bandos de satanás de rabo enchendo a tua paciência ou te humilhando, entendeu? Porque também tem isso. Principalmente o homossexual, quando ele entra dentro da igreja, de uma igreja evangélica, da religião em si, ele começa a sofrer uma pressão para deixar de ser homossexual, porque dizem que é o demônio, porque diz que vai para o inferno e fica jogando na cara da pessoa o tempo todo os pecados dela, e isso é muito chato. E a pessoa não pode sair por causa que tem que sofrer lá dentro, melhor do que sofrer no mundo. Isso é mentira. Outra coisa que eles falam, que prende a pessoa dentro da religião: se você sai por causa das pessoas, é porque você nunca olhou para Jesus.
Gente, isso é a maior mentira que Satanás podia inventar. O bicho é muito safado. Porque, na verdade, se você vai para a religião evangélica, ou você vai para uma igreja evangélica, como eles chamam, simplesmente é porque você está indo de olho em Jesus. Mas aí fica a questão. Você sai, então você nunca olhou para Jesus. Mas as pessoas que estão te machucando, te maltratando, por algum acaso, elas olharam para Jesus quando elas começaram a te machucar? Não. As pessoas que ficam cuidando da tua vida, elas olharam para Jesus? Óbvio que não. Uma pessoa que olha para Jesus, ela não tem tempo de olhar para o outro, porque ela está tão encantada olhando para Jesus que ela não vai se importar com a vida alheia. Mas os crentes se importam muito com a vida alheia, sinal de que eles não olharam para Jesus. Mas eles querem cobrar das pessoas que olhem para um Jesus que eles não apresentam. Não é interessante? Aí tem outra chantagem emocional. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E aí fica uma questão. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro. Então, como é que eu poderia estar roubando a Deus? É porque em Malaquias 3,10, Deus fala que as pessoas estão roubando a Ele nos dízimos. Mas é porque, na verdade, Deus fez um acordo com aquele povo, em que Deus sustentaria o povo e o povo sustentaria os sacerdotes. E aí o que aconteceu? As pessoas que não estavam cumprindo o acordo com Deus, aí Deus disse, eu estou cumprindo a minha parte e vocês não estão cumprindo a de vocês. Entendeu? Mas hoje não existe mais essa questão, porque os pastores eles podem trabalhar, os sacerdotes na época não podiam. Então essa história de que está roubando a Deus é meio que mentira, para que as pessoas também permaneçam dentro. E aí justamente essa mentira é para que as pessoas paguem, para que as pessoas semeiem no reino, como eles falam. Você está trazendo dinheiro para a igreja, mas você está semeando no reino. Gente, ninguém semeia no reino. Para com isso. As sementes são para a terra, para que a gente possa plantar a palavra de Deus. E os frutos ou a plantação seriam as pessoas que recebem de bom grado o evangelho. São mentiras contadas que eu acreditei durante muito tempo. Inclusive, para eu sair dessa religião maldita, eu fui falar para um amigo, que nem é amigo, que eu estava saindo e ele virou para mim e disse, você já pediu permissão a Deus? Eu digo, ué. E o livre-arbítrio? Deus jogou no mar do esquecimento? Deus anulou? Ele rasgou? Não me informaram? Porque a partir do momento que você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolha, então Deus não te prende a lugar nenhum. Se você quer sair, você sai. Com Deus é assim. Ah, não quer ficar? Tchau. Quer uma bênção? Eu dou. Vai fundo, vai pela sombra. Posso fazer nada. Deus é muito de boa. Você só fica realmente na religião se você quiser. Até porque a religião tem produzido gente muito mau caráter. Gente asquerosa, gente nojenta, gente que se mete na vida do outro, gente que prega ódio, preconceito. Então a religião não tem sido muito a função da religião, digamos assim, não é tão lá essas coisas. Porque a função da religião mesmo é religar o homem a Deus. E quando Paulo e Pedro, eles juntaram pessoas que eles disseram, nós formamos igrejas, não foram construção de templo, mas eles juntaram pessoas que tiveram a finalidade de adorar a Deus. Então se você vai para aquele templo e você não adora a Deus, mas você fica preocupado com os pecados e com a vida do outro, então a função se perdeu da religião. Ela não tem função nenhuma mais, a não ser piorar pessoas. A religião evangélica ela tem acabado com a mente das pessoas. Muita gente tem enlouquecido, literalmente. Pessoas estão com problemas mentais sérios, com depressão, com síndrome do pânico. Agora você imagina uma pessoa que está com depressão. E aí os crentes começam a dizer que é frescura, que aquilo é coisa do demônio, que faltou fé. Então aí complica. A pessoa se sente mais pesado ainda. A pessoa se sente mais culpada, mais complicada. Ela quer se libertar daquilo e ela acha que a culpa é dela. E aí a pessoa pode acabar se matando. Isso é muito sério. Eu vi um caso de um rapaz que me procurou porque ele tem um vício. E ele queria se libertar desse vício. E eu disse para ele, relaxa. Conversa com Deus e deixa que Deus resolva isso. E aí ele se sentiu tão bem, tão livre, porque ele tirou uma culpa dele. Logo em seguida vem um crente miserável do inferno, Satanás, aí diz, é porque é falta de caráter o vício.
Então você já se sente mal de novo, sabe? Parece que é um prazer que eles têm em machucar pessoas. É impressionante. Eles colocam fardos pesados nas pessoas. Elas têm que segurar aquele fardo pesado. Quando Jesus diz, troca comigo o fardo, o meu é leve, eu carrego o teu fardo. As pessoas não entenderam o que é evangelho. Elas vivem uma religiosidade achando que vão para o céu. Aí nem elas entram no céu e nem querem que os outros entrem. Isso é muito triste. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para alertar as pessoas. Fuja desse tipo de religião. Religião que tenta dominar você através de chantagem emocional, ela serve a Satanás e não a Deus. Porque Deus liberta, a religião aprisiona. Nossa liberdade está em Deus e não na religião. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.